Muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje a gente vai falar sobre manejo de irrigação para hortaliças, tema que vai ser tratado pelo Cleonir Andrade, que é engenheiro agrônomo, tem doutorado em agronomia e, é claro, é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, faz parte do time de pessoas que levam conhecimento, dividem conhecimento com muitos produtores rurais e também com você que está nos acompanhando aí do outro lado da tela. Cleonir, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, patrônio, tudo bem? É um prazer sempre estar aqui com você, falar um pouco sobre manejo de irrigação por hortaliças hoje. Perfeito, vamos começar então já com o tema, porque a irrigação, quando você pensa em irrigação para hortaliças, muitas vezes vem à cabeça, na imagem ali de várias maneiras de irrigar, mas é preciso ter critérios e entender o motivo dessa irrigação e quando ela de fato é aplicada, né? Mais ou menos essa narrativa que você vai tratar para a gente hoje aqui. Perfeito, patrônio. Muito se fala em irrigação, mas pouco realmente se executa em manejo de irrigação, né? Acontece muito, não somente produtores de hortaliças, mas produtores de uma forma geral, que investem em irrigação, montam um equipamento muito bem dimensionado, mas na hora de fazer o manejo, não faz o manejo ou faz de forma errada, mas na grande maioria nem faz o manejo e vai aplicando água conforme vem na cabeça. Aí o resultado não vem e aí acredita que o investimento não compensou. Perfeito, aí o resultado não vem, aí quem paga o preço é a irrigação, né? Perfeito, vamos lá então. Vamos lá, antes da gente entrar propriamente no tema de irrigação para hortaliças, vale a pena a gente entender o que é irrigação, né? Que a irrigação ela é a aplicação artificial de água para as plantas de forma uniforme e eficiente, visando suprir a falta ou má distribuição das chuvas, em quantidade adequada e no momento em que a planta necessita. Então, quando a gente está falando em irrigação, a gente está adicionando uma série de critérios, né? Que a irrigação ela não pode ser confundida com o termo que a gente fala de molhamento, né? O molhamento é aquilo que eu vou lá, coloco água, não sei quanto, não sei quando precisa, não sei com que frequência, né? E quando a gente está pensando em irrigação, nós estamos pensando em algo tecnificado, que eu sei quanto eu preciso aplicar e aplico de forma eficiente e de forma uniforme à cultura. E aí, patrônio, a gente pode citar alguns ganhos com a utilização da irrigação, né? Então, as hortaliças, de um modo geral, ela tem um desenvolvimento intensamente influenciado pelas condições de umidade do solo. Mesmo em regiões úmidas ou durante a estação chuvosa, a deficiência de água no solo, quando a ocorrência de veranicos, é frequentemente fator limitante para a obtenção de produtividades elevadas e boa qualidade do produto. Então a gente tem o seguinte, como essas hortaliças elas são intensamente influenciadas pela umidade do solo. Nós temos que as hortaliças elas têm um sistema radicular muito pequeno, muito superficial, na grande maioria não aprofunda muito, fica só nas camadas superficiais do solo, e essa umidade na camada superficial do solo é aquela que acaba primeiro, vamos dizer assim, porque a planta utiliza e também tem a perda por evaporação, que a água sai do solo e vai para a atmosfera. Então essas plantas, as hortaliças, elas são muito sensíveis, ou seja, elas têm, as folhas têm que estar sempre próxima a uma umidade ideal, e essa umidade no solo que vai propiciar isso. Mesmo em períodos chuvosos, quando tem aí veranico de 4, 5, 6 dias, quando a gente pensa na irrigação de grãos, na irrigação de pastagem, isso não é problema, ficar 5, 6 dias sem chuva. Mas numa hortaliça, se a gente ficar 4, 5 dias sem chuva, provavelmente a gente perde a produção. Exatamente, é muito sensível. Porque a gente fala que o que é a boca da planta é a raiz, e a raiz dela é muito sensível. Agora né? tem uma tela próxima que você traz, que é uma correlação aí que realmente mostra o quanto é importante investir em irrigação, né? Qual a diferença que ela realmente proporciona ali na propriedade? Perfeito. Tem uma pesquisa da ANA, Agência Nacional das Águas, que ela demonstra o seguinte, patrone, que para eu conseguir a mesma produtividade que 1 hectare irrigada, eu vou precisar de 3 hectares em sequeiro, ou seja, 3 hectares sem irrigação. Isso a gente fala em produtividade física, em produção física, ou seja, aquilo que é palpável, né? Se em 1 hectare eu produzo 100, em 1 hectare irrigado eu produzo 300, eu vou precisar de 3 hectares sequeiro que provavelmente vai produzir 100. E aí, quando a gente transforma isso em rentabilidade, fala que a produtividade de 1 hectare irrigado, eu precisaria de ter rentabilidade de 7 hectares de sequeiro. Então, esse retorno financeiro realmente é muito grande. Perfeito, aí vamos entender o manejo, né? Depois de
explicar brevemente o que é irrigação, por que ela é importante, vamos entender o manejo que você propõe para hoje. Perfeito. Em que consiste o manejo da irrigação? O manejo da irrigação ele é um conjunto de técnicas que são utilizadas para administrar a disponibilidade de água aos cultivos e plantações. Então, o manejo da irrigação ele é um conjunto de fatores, uma série de fatores relacionados que vai fazer com que eu entenda se está ou não na hora de ofertar água para essas culturas e quanto de água ofertar para essas culturas, né? E aí a gente tem uma imagem aí do sistema radicular de uma hortaliça que demonstra o quê? É um sistema radicular pequeno, raso. Então, dentro dessa perspectiva que o sistema radicular das hortaliças eles são mais rasos e menos agressivos, consequentemente eles demandam de um maior aporte de água. Porque a gente pensa o seguinte, se eu tenho uma propriedade que tem um solo mais argiloso, outro tem um solo mais arenoso, o manejo da irrigação nesses dois tipos de solo, ou para essas duas propriedades, será diferente. Por quê? Porque o solo arenoso ele tem uma menor retenção de água. Então talvez eu tenha que irrigar esse solo com maior frequência. Ou seja, talvez eu tenha que irrigar minhas hortaliças 2, 3 vezes por dia. Porque o solo arenoso ele retém pouca umidade. Já se eu estou pensando em uma propriedade com solo argiloso, ou uma área de solo argiloso, talvez não há necessidade de irrigar 3 vezes o dia, talvez 2, talvez 1. Por quê? Porque é aquela profundidade, ou seja, onde está a profundidade efetiva do sistema radicular, está tendo acesso à água. Por quê? No solo argiloso eu tenho uma maior retenção de água. Então já tenho que conhecer as características aí físicas do meu solo, o primeiro passo fundamental. Perfeito. Não tem como a gente falar em irrigação, falar em manejo de irrigação, sem ter o conhecimento prévio do tipo de solo, da planta que vai ser cultivada. Então, por isso que a gente adiciona e fala sempre, Patrone, que a irrigação ela tem uma série de critérios. Então, todo esse conhecimento acerca do meu solo, acerca da física do meu solo, da composição, da granulometria desse meu solo, eu tenho que entender para poder fazer a minha irrigação, dimensionar e também manejar. Perfeito. Certo? E quando a gente vai pensar em manejo da irrigação, Patrone, o manejo da irrigação nada mais é do que entender essa figura. Entender que existe uma evapotranspiração. O que seria evapotranspiração? Evaporação da água do solo e transpiração das plantas, pelas folhas. As plantas, elas transpiram pela folha a água que ela absorve pela raiz. Então, quando eu penso em manejo da irrigação, eu estou pensando no entendimento desse balanço hídrico. Quanto saiu por evaporação, quanto saiu de transpiração, vai ser o quanto eu vou ter que repor aquele solo. Ou seja, a minha irrigação, o manejo da irrigação é fazer isso aqui, é entender quanto está saindo do meu sistema e quanto que eu vou ter que retornar ao meu sistema. Agora vamos pensar um pequeno produtor que está lá, né, irriga da maneira que consegue a horta dele, a hortaliça dele. Como que ele consegue avaliar essa relação? Perfeito. Essa evapotranspiração ela pode ser medida, ela pode ser estimada e existem diversos métodos, né? Existem métodos de estimativa de evapotranspiração através de dados de estações meteorológicas, existe método de estimativa de evapotranspiração através do tanque classe A, e aí esse respaldo, ou seja, esses cálculos vão ser utilizados no processo da gente aplicar a irrigação de forma correta. Perfeito. Então existem já estimativas em que o produtor pode buscar esse acesso, né, por meio de contatos, enfim, por meio da internet, do telefone, consegue buscar isso daí, não precisa necessariamente instalar equipamentos para medir e monitorar na propriedade dele. Perfeito. E esse manejo, patrão, ele pode ser realizado de 3 formas. Manejo da irrigação via solo. Em que consiste esse manejo da irrigação via solo? Eu vou olhar para o solo para ver quanto que eu tenho que aportar de água para essa cultura, ou seja, em função da umidade do solo, em função da água que está presente no solo, eu vou saber quanto que eu vou repor. Quando a gente fala em manejo de irrigação via atmosfera, eu estou olhando para as variáveis meteorológicas, temperatura, velocidade do vento, radiação solar, umidade do ar. E aí eu vou olhar para essas variáveis para me ver quanto eu vou ter de aportar para a minha cultura. Ou o manejo da irrigação integrado, que é o quê? Utilizando tanto o manejo de solo, manejo de irrigação via solo, como o manejo da irrigação via atmosfera. Perfeito. Vamos fazer uma breve pausa aqui.
Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, hoje falando sobre manejo de irrigação de hortaliças. Quem está trazendo as informações é o Cleonir Andrade, você é nosso convidado a continuar conosco. Depois do intervalo a gente está de volta. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje focando no manejo de irrigação para hortaliças. Quem está conosco aqui é o Cleonir Andrade, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, engenheiro agrônomo que entende muito desse tema. Você terminou o bloco anterior trazendo ali 3 métodos de manejo de irrigação, né, que seria via solo, via atmosfera e integrado. Vamos agora entender, detalhar cada um deles, Cleonir. Perfeito. O manejo de irrigação via solo, Patrone, ele utiliza-se de sensores instalados no solo, sendo o turno de rega mais frequente, pois costuma-se manter a umidade próxima à capacidade de campo com maior constância. Isso nós estamos pensando, Patrone, em um manejo de irrigação via solo com sensores mais baratos, vamos dizer assim, com sensores com tensiômetros ou com até um sensor caseiro que se chama Irrigás, que foi desenvolvido pela Embrapa, patenteado, mas que estimula-se a fabricação caseira. É óbvio, a gente tem também alguns sensores que são mais caros, que aí ele não necessariamente ele vai trabalhar próximo da capacidade de campo, mas são sensores que são mais caros, que demandam de um investimento muito mais alto. Quando a gente trabalha com manejo da irrigação via solo, com sensores de tensiômetro ou irrigás, a gente trabalha sempre mais próximo à capacidade de campo. Você trouxe algumas ilustrações aí para mostrar. Perfeito. Esse aqui é o sensor de irrigás, que ele é, como eu já disse, foi desenvolvido pela Embrapa e patenteado. Nada mais é do que uma vela de filtro, uma vela de cerâmica, um pedaço de mangueira de nível, um bebedor de passarinho e uma bolinha de isopor. Esse sensor tem uma eficiência bem interessante, é extremamente prático, extremamente fácil de manusear e é estimulada a produção. Vocês podem ter acesso aí, tem vídeos na internet que demonstram a fabricação dele passo a passo. Aqui o nosso tempo é um pouco curto, não dá pra gente passar, mas que ele é muito eficiente. Como é que funciona a instalação desse irrigás? A gente tem aqui uma imagem que eu instalo essa vela de filtro no solo e ela, por ser porosa, ela vai entrar em comunicação com o solo. Ou seja, eu faço a instalação um irrigás na profundidade efetiva do sistema radicular, ou seja, se a gente pensar numas hortaliças, a gente vai instalar aí entre até 15 até 20 centímetros no máximo, e outro abaixo do sistema radicular. Esse que está no sistema radicular, ele vai expressar para a gente quando irrigar. Quando eu fizer a leitura e ele falar o seguinte, o seu solo está seco, ou seja, não está próximo à capacidade de campo, eu vou fazer irrigação. E o que está abaixo do sistema radicular, ele vai falar quanto irrigar. Se eu estiver irrigando em excesso, ele vai apresentar água. Opa, veio água aqui, diminui a sua irrigação. Por quê? Porque a gente tem intuito de irrigação, a gente tem intuito de fornecer água na profundidade do sistema radicular. Abaixo do sistema radicular, essa água não está sendo aproveitada para irrigação. Tá, como que ele faz essa leitura, Cleonir? Perfeito. Esse sensor ele é instalado, o Patronil, eu venho com um copo com água, uma vasilha com água, e vou colocar aquele bebedor de passarinho dentro. Como a cápsula é porosa, para a água entrar no buraquinho do bebedor de passarinho, o ar tem que sair lá pelas velas, né? Lá pela vela. Então, se a vela estiver cheia de água, o ar não passa. Ou seja, a água não entra no bebedor de passarinho e a bolinha vai ficar no fundo do bebedor. Quando a água entra no bebedor de passarinho e a bolinha sobe, ou seja, entrou água dentro do bebedor, saiu o ar pela vela e a vela está seca. Ou seja, o solo não está próximo à capacidade de irrigar. É hora de irrigar. E o ideal, Patrone, que a gente fala sempre que é o quê? A gente fazer a velha melhor de 3, vamos dizer assim, instalar 3 baterias. Se 2 pedir para não irrigar, 1 pedir para irrigar, a gente ainda não irriga. Quando 2 pedir para irrigar, a gente realiza a irrigação. Perfeito. Aí quando você coloca abaixo do sistema radicular, você diz lá quanto irrigar, né? Como você vai ter esse parâmetro? Perfeito. Por exemplo, eu vou fazer a irrigação. O produtor faz a irrigação de 20 minutos, teoricamente, 5 milímetros por dia. Fez 5 milímetros, não chegou embaixo, vamos aumentar um pouquinho. 6 milímetros, não chegou embaixo. Tentativa e erro aí mesmo. Tentativa e erro. Até atingir, não, cheguei 8 milímetros. Com 9 milímetros chega água na outra vela, com 8 não. Então eu consigo fazer isso. Essa é uma forma o quê? Mais direta, patrão, sem necessidade de muitos cálculos, só apenas monitorando. Perfeito. E aí a gente tem no manejo da irrigação via solo, tem algumas vantagens e desvantagens, né? Vantagem, eu consigo manter o solo
com teor de umidade adequado para o desenvolvimento da cultura. E como desvantagem, que para algumas culturas isso a gente conta como desvantagem, mas para as hortaliças acaba sendo quase que uma vantagem, que é o quê? Eu monitoro a umidade do solo muito próximo à capacidade de campo. Ou seja, eu não vou poder trabalhar com um turno de rega muito longo. E isso, quando a gente pensa em hortaliças, é uma vantagem, né? Porque a gente irrigando sempre, eu não vou deixar ocorrer déficit hídrico e eu vou ter uma planta de melhor qualidade. Perfeito. Quando a gente pensa em manejo da irrigação via atmosfera, a gente vai utilizar o quê? Utilizar de sensores de uma estação meteorológica para determinar a lâmina ser irrigada. E esses sensores estão presentes em uma estação meteorológica. Então a gente tem ali um pluviômetro que mede a precipitação, radiômetro que mede a radiação solar, termohigrômetro que mede temperatura e umidade do ar, e o anemômetro que mede velocidade do vento. Todos esses fatores unidos, a gente consegue estimar a evapotranspiração de referência, ou evapotranspiração que foi lá naquela imagem que a gente viu. Ela permite um balanço hídrico. Eu, utilizando os dados de KC, coeficiente da cultura, eu consigo estimar quanto irrigar, apenas olhando para as variáveis meteorológicas. Perfeito. Tem por vantagens, algumas vantagens do manejo da irrigação via atmosfera, que é o quê? É uma técnica bastante difundida, principalmente para grãos, que permite um monitoramento eficaz do consumo de água pela planta através da evapotranspiração. Por ser aplicado em várias culturas, em várias fases de desenvolvimento e em um mesmo local. Então, esse manejo eu posso, por exemplo, se eu tenho 6, 7, 8 culturas na minha propriedade, eu posso ter uma estação meteorológica e ela vai possibilitar eu estimar para todas as minhas culturas. Perfeito. Por quê? Porque a gente tem um valor de KC, que é o coeficiente da cultura. E por desvantagens, o quê? Utilização de muitos cálculos. Então, para a gente utilizar desses dados, eu preciso de uma série de cálculos para estimar. E aí, além disso, Patrone, tem um outro fator que às vezes, muitas das vezes, ele é determinante para a não escolha desse método, que é o quê? É a necessidade de investimento em uma estação meteorológica, né? Que a gente pensar em uma estação meteorológica básica vai estar na faixa de 3, 5 mil reais. Então isso às vezes limita o produtor, por vamos dizer assim, por não entender a necessidade que tem essa estação meteorológica. Porque os benefícios que ela traz, a vantagem de cálculo, a precisão nos cálculos de irrigação, esse custo acaba não sendo tão alto, né? Principalmente quando a gente pensa em hortaliça, né? Nós estamos pensando numa produção de alto valor agregado, né? Então, que em uma pequena área a gente consegue uma alta rentabilidade. Perfeito. E o manejo de irrigação integrado, ele nada mais é do que, patrônio? Eu utilizar dos dois manejos anteriormente citados, do manejo via solo e o manejo via atmosfera. Eu vou utilizar do manejo via atmosfera para dimensionar, para determinar a quantidade de água, a lâmina ser irrigada, e vou utilizar o quê? Os sensores de solo para monitorar se realmente essa lâmina que está sendo aplicada está chegando no solo, está mantendo umidade na profundidade do sistema radicular. Seria o método ideal aí, né? Perfeito, seria o método ideal. Por quê? Porque a gente tem mais um ponto de controle, né? Que eu tenho a atmosfera, determino, aplico a irrigação. Mas às vezes se o meu sistema dá uma falha, em vez de aplicar 8 milímetros como deveria, aplica só 5, o meu sensor no solo vai acusar, opa, deu algum problema. Então esse seria o método ideal, que a gente tem 2 pontos de controle, né? Perfeito. As vantagens de quando a gente pensa na utilização desse manejo integrado é o quê? Uma precisão na detecção do momento da irrigação. Ele auxilia para a gente determinar a lâmina de irrigação e também é a questão que a gente vem falando, né? Que a gente falou, que são 2 pontos de controle. Eu tenho um ponto de controle que é o cálculo, a estimativa de evapotranspiração para aplicação da lâmina de irrigação, e depois eu tenho os sensores de solo realmente para fazer um controle. Ó, eu irriguei 8 milímetros e realmente esses 8 milímetros está chegando lá na profundidade do sistema radicular. E por desvantagens tem o quê? A viabilidade da implantação do sistema pode restringir áreas muito pequenas para determinadas culturas. Então aquilo que a gente falou também, que é o quê? Às vezes a dificuldade que o produtor tem de entender e estar aberto a esse investimento, né? Que aí ao invés de investir ou no manejo via solo ou no manejo via atmosfera, ele vai ter que investir nos 2 sistemas, né? Perfeito. Mas a viabilidade
desse investimento é extremamente alta e esse retorno é rápido. Legal. Agora, Cleonir, você conhece muito do assunto, né? Evidentemente tem contato com vários produtores, né? Orienta muitos produtores. Onde você percebe que estariam aí os maiores erros, os maiores equívocos para quem faz irrigação e justamente não acompanha esse manejo com frequência? Perfeito, Patrone. O ponto maior que mais limita o aumento de produção ou a melhora na qualidade da produção no produtor irrigante é o quê? A falta de manejo de irrigação. Porque às vezes ele irriga em excesso, aumenta a incidência de pragas, de doenças fúngicas, de problemas de solo, de compactação de solo, de perda de nutrientes. Então, o manejo de irrigação, o produtor que já decidiu investir em irrigação, o produtor que já é irrigante, agora cabe ele entender e investir no seu manejo da irrigação. Às vezes o produtor investe milhares de reais em uma área, em uma pequena área, para implementar um sistema de irrigação e às vezes deixa a desejar na hora de fazer o manejo. Bom, eu vesti toda a roupa de gala, mas fui para o baile sem sapato. Ou seja, né, um investimento que não vai gerar o resultado esperado. Cleonir, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, trazendo informação importante, né? A gente sempre fala de irrigação, mas é importante, é um tema muito amplo que requer atenção a pequenos detalhes como você apresentou aqui. Obrigado pela sua participação, obrigado você pela sua companhia, sua audiência. Fiquem bem, até nosso próximo encontro.